Bom dia, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Hoje, sexta-feira, 17 de novembro de 2016. Bem, continua repercutindo ainda, né, aquela invasão que aconteceu no plenário do Congresso Nacional na quarta-feira por parte de intervencionistas que estavam acampados lá em frente ao Congresso e acabaram, por fim, aí, devido a talvez aí uma pressão, uma articulação entre eles, chegaram a uma conclusão que aquilo seria viável, que seria interessante, e foram até lá e invadiram o Congresso Nacional, né? Conforme eu até postei ontem aqui um comentário meu, eu achei absolutamente válido. É válido todo tipo de manifestação, ela principalmente contrária a todo esse mar de lama, a toda essa pouca vergonha, a toda essa roubalheira, a toda essa safadeza que nós estamos assistindo nesse país, será sempre válida. E essa invasão, ela nos ensina muita coisa, principalmente para os próprios intervencionistas, né, que muitos deles ainda costumavam, e talvez até costumem ainda, agitar algumas bandeiras, né, dentro do intervencionismo que não fazem parte de um movimento que se propõe ser nacionalista. Não faz parte, não, alguns comportamentos. Eu vou elencar para vocês aqui alguns deles para que vocês entendam. Então, eu acho absolutamente válido o ato acontecido. Muitos aí acabaram dizendo que foi um tiro no pé, etc. Eu não acho. Eu acredito que se fosse uma quantidade maior de pessoas, né, a reação sempre é proporcional, né, ao tamanho daquilo que você está fazendo, né, e nós não podemos nos esquecer a primeira lição de todas, que é a seguinte: os intervencionistas invadiram o espaço do poder. Ali dentro, no Congresso Nacional, o poder já é instituído, o sistema já se apoderou do poder daquele lugar. Então, vamos dizer assim que todos ali foram pegos de surpresa, porque não estava combinado com o sistema que aquela invasão iria acontecer, que aquelas pessoas iriam adentrar pela porta, iriam até subir no plenário, né? Assim, pelo que eu me recordo, nos últimos 30 anos, 35 anos, nenhum manifesto, nenhuma manifestação se colocou nessa posição de ir até lá, invadir o plenário e, melhor ainda, subir lá no plenário, cercar o presidente do momento, cercaram um cidadão sentado numa cadeira que ficou ali como um espantalho de horta, né? Aqueles espantalhos que a gente coloca na horta, né? Ele ficou ali olhando o pessoal e bastante assustado, porque o sistema foi pego de surpresa. Não imaginavam que 50 pessoas tivessem coragem de fazer aquilo que fizeram. Muito bem. Se nós analisarmos nos últimos 35 anos aí, nós vamos poder ver que as manifestações que aconteceram lá no Congresso Nacional, no entorno, etc., sempre foram muito bem definidas, né? Muito bem definidas. Sempre aquele pessoal vestido de vermelho, do PT, etc., né? Fica aí, acontece lá do lado de fora, né? Na parte do entorno, lá em cima, né, lá no Congresso Nacional, para quem conhece, né, nas galerias, acaba tendo ali algum tumulto, algum empurra-empurra, etc. Mas jamais nós vimos ninguém
de camisinhas vermelhas invadindo o Congresso e adentrando o plenário adentro e ficando em pé lá no plenário em torno do presidente e cercando o cidadão, né? Nós vimos também aí, por exemplo, quando alguém do PSDB ou esse grupelho aí de democratas e sei lá o que essas porcarias aí, eles vão até lá, né, para fazer algum tipo de protesto, mas eles vão nos gabinetes, né, dos políticos interessados, fazem aquela reunião, depois tiram foto e colocam lá na TV Câmara que estiveram reunidos com o deputado tal, né? Tudo uma perda de tempo danado, porque eu nunca vi um país mais injusto do que esse, o país onde mais se fala em democracia, é o país mais injusto da face da terra com o seu próprio povo. Então, são manifestos assim, né, de pretensos aí democratas, né, e os pretensos esquerdistas, né, que nós temos no Brasil. Nós nunca vimos nenhum grupinho de terno e gravata invadindo o plenário, né, a não ser os próprios senhores deputados que nós temos aí, ou também não vemos nunca ninguém de vermelhinho lá invadindo o plenário e ficando em pé lá na frente do plenário, né, cercando o presidente. Bom, eu digo isso pelo seguinte, eu gostaria de saber, né, agora aí, depois disso tudo acontecido, quais políticos acompanharam os intervencionistas até a próxima delegacia para intervir em favor deles, para que fossem soltos, para que fossem liberados, para que não acontecesse nada. Quantos políticos foram até lá acompanhando os intervencionistas durante aquela detenção que foi ordenada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Que eu saiba, nenhum político foi até lá para acompanhar os intervencionistas. Só que se a gente puxar aqui pela nossa memória, nós vamos ver que todas as manifestações, por exemplo, que o PT, que o PCdoB, que o PSOL e tudo mais fizeram na Câmara dos Deputados, sempre existiam vários políticos acompanhando esses grupos nas delegacias, conversando com os delegados, e o delegado até dizia, nossa, mas excelência, o senhor aqui outra vez, né? Outra vez o senhor está aqui, excelência. Mas libera o pessoal aí, libera que eles são gente boa, tal, estavam lutando pelos direitos, tá, então libera, deixa embora, vamos embora. Agora, com relação aos intervencionistas, quantos políticos estiveram lá? Né? Ronaldo Caiado estava lá? O Bolsonaro ligou, pelo menos ele disse que ele não estava, né? Está lá em Roraima fazendo campanha política, né? Que ele quer ser presidente. Alguém ligou, ele ligou para alguém aí, dando apoio, pedindo para o delegado de polícia lá aliviar a barra, né? Com algum intervencionista. Se alguém tiver essa informação e souber que isso aconteceu, né? O pastor Feliciano foi lá acompanhar vocês, alguém foi lá acompanhar os intervencionistas na cadeia? Não foram, né? Se alguém tiver essa informação que tenha ida, por favor, escreva lá no meu perfil, né, que isso aconteceu, que eu vou estar mudando de ideia, vou estar reconsiderando tudo isso que eu estou colocando aqui, mas eu tenho certeza absoluta que ninguém foi. Por quê? Porque ontem à tarde eu estava assistindo algumas manifestações dos senhores deputados, né, lá no Congresso Nacional a respeito da invasão que aconteceu. E entre termos assim, né, dos mais simples, né, os intervencionistas foram chamados de antidemocráticos, foram chamados de terroristas, foram chamados de desocupados, foram chamados de fascistas, se bem que fascista, segundo consta, né, eu não tenho conhecimento que algum governo fascista tenha tratado o povo tão mal do seu próprio país como a democracia trata os brasileiros.
essa democracia representativa que nós temos trata os brasileiros. Os fascistas nunca trataram mal o povo do país onde eles defenderam, onde eles estiveram. Por isso, a democracia hoje está em baixa no mundo todo, entende? Porque é sempre a mesma história, roubalheira e safadeza. Então, é o mínimo, né? Ser chamado de fascista soa até como elogio, para pessoas que têm vergonha na cara e se preocupam com esse país. Mas continuando, né? Eu estava acompanhando esses deputados aí fazendo algumas manifestações, né? Falando lá, tal. E de todos os partidos, viu? PSDB, PPS, DEM, PT, PCdoB, PCB, Rede, todo mundo, né? Todos eles estavam lá metendo o pau e sendo bastante efusivos, né? E chamando o presidente da Câmara para que processe, para que mande prender, para que coloque na prisão perpétua e jogue a chave no rio dessas pessoas, porque onde já se vê, porque nós somos democráticos. Quer dizer, eles são democráticos dentro daquilo que eles pensam, né? A democracia não vale para as pessoas que pensam diferente do que eles, então é só a democracia deles que vale, né? Já começa aí já a grande mentira da democracia que esses caras vendem. E então ficou assim. Nenhum intervencionista tem apoio de partido político nenhum, não tem apoio de político nenhum, certo? E se aquele político que disser que apoia alguma coisa é porque tem algum tipo de interesse ou no seu voto, né? E que vocês vão até lá e abanem o rabinho para um safado qualquer, certo? Mas a grande lição que fica realmente nisso tudo é o seguinte: o movimento intervencionista, ele também é um movimento nacionalista, e os nacionalistas nunca foram bem-vindos no meio político, em nenhuma parte do mundo, né? Nesse meandro aí, ó, viu? Esse meandro aí de esquerda, direita, eles nunca foram bem recebidos ali, porque é um movimento nacionalista, nós estamos em outro eixo. Existe um outro eixo, né? Você tem, você que está aí, né? Direita e esquerda, nós estamos aqui, ó, num outro eixo totalmente diferente, né? Nós estamos no nacionalismo, somos antagônicos aqui ao anarquismo, né? Então, o que acontece é exatamente isso. Nós não somos alinhados com essa gente, nós não fazemos parte da ideologia que eles têm. E se a gente não faz parte da ideologia que eles têm, nós estamos fora do jogo, estamos fora disso que eles chamam aí de democracia representativa que reina aqui no Brasil. Um fato muito importante dessa invasão aí também foi o seguinte: pegaram o sistema de calças na mão, né? Pegaram o pessoal aí de calça curta, né? Ou sem calça, ou até sem cueca, pegaram esses caras aí de surpresa. Surpresa, por quê? Porque todo e qualquer movimento, todo e qualquer protesto que acontece lá no Congresso, eles já estão sabendo, já pelo menos com um mês de antecedência, né? Eles têm lá uma lista, né, nos partidos políticos que está informando ali o tipo de uma agenda, né, as datas em que vão ter protestos e quem que vai estar lá, né? Se é índio farsante, se é trabalhador, se vão lá falar a favor de vaquejada, se vão lá falar a favor disso, daquilo, sei lá o que, né? Protesto disso, daquilo, né? E isso aí já está sempre agendado. Agora, de repente chega aí 50 pessoas que não agendaram, né, o protesto que não foi agendado dentro da democracia representativa, e pegou todo mundo de surpresa. Pegou os caras de surpresa, eles ficaram lá bastante confusos, né? Ficaram bastante irritados, inclusive, onde já se viu, né? Em fazer protesto aqui e não avisar a gente, sabe?
essa invasão nos ensinou muita coisa, sim, aprendemos muita coisa. Para mim já não era novidade, para mim e para quem é nacionalista, para quem está nas ruas aí apanhando, né? Esses grupos aí que a gente sabe quem é, né? Estão aí apanhando há décadas aí nas ruas de comunistas e direitistas, né? Nós sabemos que nem a direita nem a esquerda nos representa, e a direita e a esquerda são nossos inimigos, sabe? Então isso é uma coisa que fique bem claro a partir de agora, né? Aos intervencionistas, né? Que para esses políticos aí a gente não abana rabinho não, não é para abanar rabinho não, sabe? Esses caras aí, eles fazem parte do sistema, eles estão dentro do poder estabelecido pelo sistema. Eles são propriedade do sistema. Nós não somos propriedade do sistema porque nós temos uma outra visão, nós temos uma visão absolutamente diferenciada daquilo que eles enxergam. Entende? Então, qualquer tipo de manifesto, protesto, etc., né, que vai ser feito por parte de intervencionistas, nacionalistas, sabe, qualquer tipo de movimento aí, né, eu acredito que vai ser, sim, sempre tratado dessa maneira aí que esse pessoal foi tratado e que a gente sabe, né, que é tratado já há muito tempo, com movimentos nacionalistas que existem aqui no Brasil já de longa data e que já sofreram na pele aí todo tipo de experiência e sabem muito bem o que significa o sistema e quem são aqueles que estão estabelecidos aí dentro dele, certo? Então ficamos assim, vamos abrir os olhos, vamos acordar, né? Esse protesto, essa invasão, ela foi absolutamente válida, muita gente vai aprendeu agora, né? Espero que tenha caído a ficha, né? Como dizem aí em alguns estados do Brasil, que tenha caído a ficha e essas pessoas tenham compreendido como é que funciona a coisa, certo? Nós somos os verdadeiros outsiders, nós somos aqueles que estão do lado de fora e eles não gostam da gente. Eles não gostam de nós, porque nós representamos problema, né? Nós representamos aí perigo para aquilo que eles estão pretendendo. Bom, isso é uma parte do que eu tinha para dizer, né? Para que se abra os olhos com relação aos políticos, com relação ao Congresso Nacional. Lá o poder está estabelecido. Agora, uma notícia que passou ontem também, talvez desapercebida a muitos, né? Que agora os militares vão ter o Minha Casa Minha Vida, né? Ou Minha Caserna Querida, sabe? Minha Caserna Longe da Caserna, sei lá o que, como é que vão chamar esse programa social aí? Se é Minha Caserna Longe da Caserna, Minha Casa Querida, sei lá o que, né? Meu Gafofo, sei lá o que. Mas agora eu quero ver quem é que tem coerência. Quero ver quem é que tem coerência dentro de movimento intervencionista, porque muita gente aí sempre criticou, né? Meteu o pau aí num projeto comunista do Minha Casa Minha Vida, certo? E agora o Minha Casa Minha Vida chegou até os quartéis, certo? Os militares agora vão poder, ontem inclusive foi assinado às pressas, né? Foi votado às pressas esse projeto aí, se é que vocês não sabem, que deve ter com certeza alguma ligação com o protesto que aconteceu lá no Congresso, sabe? E agora, depois do protesto, aconteceu aí o Minha Casa, Minha Vida, Minha Caserna Querida, longe da minha caserna, né? E agora os militares vão poder também ter aí uma graninha da Caixa Econômica Federal para poder comprar imóveis, né? Para poder morar. Então, veja como é que funciona a coisa, né? Eu quero ver se existe coerência com as pessoas aí dos movimentos intervencionistas com relação a isso também. Se vocês estão de olhos abertos com relação ao que está acontecendo, né? E muitos aí têm desconsiderado os
os militares do nosso país aí como funcionários públicos. Eles são funcionários públicos. E veja bem que eu não estou criticando. Não estou criticando que eles sejam funcionários públicos, né? As pessoas precisam viver de alguma coisa, né? Precisam ganhar alguma coisa, precisam ter onde morar, etc, etc. O problema é das mãos de quem eles estão recebendo essa benesse, da mão de quem eles estão recebendo essa bondade, né? Essa gratidão, entende? Quem é que está dando essa gratidão toda a esses militares? Será que eles vão aceitar? Será que eles vão aceitar? Não está parecendo um pouco estranho isso tudo? Hein? Grande abraço a todos, bom final de semana. E o protesto foi válido, sim. Dá para se tirar muitas lições disso. Eu deixei algumas aqui, com certeza vocês aí devem ter aprendido outras. Grande abraço a todos, bom final de semana.